Boa tarde, Brasil! Aqui é o Sadam do Bem para seguir na nossa frequência de oração. Vamos seguindo, caminhando, vamos que vamos. Orando é orar sem cessar. Jesus ensinou a importância de nós orarmos sempre e nunca desfalecer. E as pessoas têm orado comigo. Olha, quem diria, hein? Gente que não orava, que não sabia nem o que falar, agora já estão sabendo, estão aprendendo. É o pessoal entrando no ritmo da bênção, na frequência da vitória. E isso é muito positivo, é muito bom. E olha, qual é a muralha, o obstáculo que está na sua vida? Essa muralha vai cair, amém? Você acredita? Você está diante de uma muralha grande, né? O negócio está feio, né? Você crê que essa muralha vai cair? Se você crê, diga amém. Já escreva aí, amém, a muralha vai cair. Pode escrever aí nos comentários aí. Já até coloca qual é a muralha que está na sua vida. É o desemprego? O desemprego está sendo uma muralha, né? É para impedir você de prosperar. Você não consegue dinheiro, não consegue ganhar o seu dinheiro por causa do desemprego. Então escreva aí, o desemprego, é doença, seja qual for a muralha, o problema vai cair por terra. Já pode colocar aí nos comentários aí qual a muralha, qual o problema. Às vezes é na vida de um filho seu, na vida de um irmão, na vida do seu pai, do seu tio, de um primo, de um amigo, Não vai bem, a pessoa está com a muralha, coloca o nome da pessoa aí, o problema, esse problema é uma muralha, isso vai cair, nós vamos falar sobre isso antes da gente fazer a nossa oração. Mas olha só, pessoal, quem ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, Tem um botão aí embaixo de inscreva-se, você aperte nele, inscreva-se, ative o sininho e ative todas as notificações para que todas as orações chegue na palma da sua mão para você orar conosco 3 vezes ao dia. E nós estamos fazendo isso, não é por acaso não, tá? Não é para cumprir tabela, nem por fanatismo, nem por religiosidade, mas é por experiência e por exemplos que nós temos, como o exemplo de Daniel, que orava a Deus 3 vezes ao dia. Ele manteve essa frequência, isso foi bom demais para ele. E se foi bom para ele, por que para nós não vai ser bom? Se até o próprio Jesus Cristo ensinou que devemos orar, mas Jesus ensinou o seguinte, que a oração ela é pequenininha, não precisa ser grande não. Até a oração modelo que ele nos deu, que é a oração do Pai Nosso, você ora ela em menos de 1 minuto, sabe? Então não precisa ser grande. É porque se for fazer aquelas orações gigantescas, você não consegue manter a frequência. Olha a importância disso. A frequência, a pessoa não consegue manter, sabe? Então é importante a oração objetiva. Não é por muito falar que se é ouvido. Se Jesus ensinou assim, quem somos nós para negar o que Jesus disse? Ele falou a verdade. Não é por muito falar. Então não adianta você ficar muitas horas falando. Poucos minutos. Mas sempre a frequência. De manhã, de tarde, de noite. Pronto, aí você está cercado de oração. Vai dar tudo certo para você. Tá bom? Compartilha aí, vamos compartilhar. Aperta o botão compartilhar, joga lá no seu WhatsApp, escolha 5 pessoas agora, mande para essas 5 pessoas essa oração, para que eles possam orar conosco. Compartilha também no seu Facebook, para quem acessar o seu Facebook, acompanhe também a oração, ore conosco. Tá ok? Vamos falar então sobre essa muralha, a muralha que está na sua vida. Você sabia que Josué, está lá no livro de Josué, ele também estava diante da muralha, a muralha de Jericó. A Bíblia diz que a muralha ela era tão resistente, tão forte, que quem estava dentro de Jericó não conseguia sair. E quem estava do lado de fora não conseguia entrar. Era algo impossível. E Josué estava do lado de fora de Jericó. Ele não conseguia entrar. Deus tinha dado para ele Jericó, mas ele não conseguia entrar, devido àquela muralha. E Deus colocou para Josué um propósito de fé. 7 dias. Ele teria que andar em volta daquela muralha durante 7 dias. E o propósito foi assim, durante 6 dias, cada dia uma volta. No 7º dia seriam 7 voltas. E na 7ª volta, no 7º dia, eles deveriam tocar as buzinas e o povo gritar que aquela muralha iria cair. Aparentemente, aquilo que Deus mandou Josué fazer não tinha nada a ver com derrubar a muralha. Porque você andar em volta de um muro, o muro não cai. Você gritar, o muro não cai.
Mas Deus mandou que Josué fizesse aquilo e o Josué acreditou naquele propósito, fez o que Deus propôs, né? Fez o propósito e Deus derrubou a muralha. E nós temos que entender que é assim que funcionam as coisas de Deus. Nós fazemos o propósito de fé e Deus vai lá e resolve. Agora, se eu não manifesto a fé, Deus não vai resolver. Porque o que vai fazer a mão de Deus se manifestar em meu favor é a minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você está percebendo? Você ligou uma coisa com a outra, por que nós temos que manifestar a fé? Por exemplo, essa corrente de oração que nós fazemos, esse ciclo de oração aqui, ó, isso é uma manifestação de fé. 3 vezes ao dia nós estamos orando, falando com Deus. Deus está vendo a sua fé em ação. Por quê? Você só vai orar e continuar orando aqui se você tem fé, se você acredita. Porque quem não acredita não ora ou não vai continuar. A pessoa entra no ciclo de oração e sabe que ela não crê. Agora, aquele que crê, meu amigo, ele não deixa. Às vezes é até aquele dia que tocou no telefone dele lá para orar, né, próximo ao meio-dia ou de manhã cedo, ele não conseguiu orar naquele momento, mas quando é à noite, chega em casa, ele fala, não, deixa eu buscar a primeira oração lá da manhã. A oração próximo ao meio-dia, deixa eu orar. E ele vai e faz todas. Por quê? Porque ele acredita. Ele está levando a sério. E esse Deus responde. Esse, a mão de Deus, derruba qualquer muralha. Então vamos orar nesse momento? Vamos clamar para que o Senhor, Ele possa, com a mão poderosa dele, jogar essa muralha que está diante de você por terra. Aquela muralha que impede você de ter um emprego. Você já colocou currículos, já fez entrevista, mas não passa, não vai para frente. Aquela muralha que impede você de ser feliz. Qual é a muralha? Vamos clamar a Deus para que ela caia por terra? Oremos agora em o nome de Jesus. Deus poderoso. Quantas pessoas estão diante de muralhas, amigos? Pessoas que estão diante de problemas, obstáculos. E essas muralhas, esses problemas, esses obstáculos têm impedido essas pessoas de avançarem na vida, de conquistarem, de possuírem o melhor. Meu Deus, mas temos o exemplo de Josué. E também estava diante da muralha de Jericó. Ele não podia passar aquela muralha, não dava, era impossível. E essa pessoa está diante desse problema, está impossível ela resolver. Mas o Senhor colocou um propósito para Josué e o Josué seguiu aquele propósito e a muralha caiu. E essa pessoa, Deus, está comigo nesse propósito de oração. Ela tem orado, esse que começou a orar hoje, eu recebi essa oração hoje no WhatsApp, eu estava mexendo no YouTube e parou, não foi por acaso, não é coincidência não, meu irmão, você que parou nessa oração. Você está orando comigo agora, minha irmã. Ô, meu senhor, minha senhora, Deus tem um propósito na tua vida. Continue nesse propósito de oração. Você vai ver que as muralhas não vão ficar mais de pé diante de você. Deus começa a jogá-las por terra. Corresponda, meu Deus, à fé desse povo, como o Senhor correspondeu à fé de Josué. E o Senhor fez aquela muralha de Jericó vir ao chão, cair ao chão. Meu Deus, que as muralhas caiam por terra. E que essas pessoas que estão na fé, nesse propósito conosco aqui orando, e vão continuar orando 3 vezes ao dia, eu creio, ó Deus, que nenhuma muralha mais resistirá. E qualquer outra muralha que surgir, que aparecer, também vai cair por terra. Em nome de Jesus, confirma a saúde para essa pessoa. Pai, manda a bênção do emprego. Mande a bênção para o lar dessa pessoa, essa contenda, que haja paz dentro dessa casa. Meu Deus, que as vitórias estejam presentes. Em o nome de Jesus. Diga graças a Deus, diga amém. Amém. Agora vamos manter a nossa fé, a nossa frequência de oração. À noite nós teremos outra. É importante você voltar para orar. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Inscreva aí no canal, tem um botão de inscreva-se, é só apertar nele, ativa o sino, aperte em todas e aí você vai participar sempre conosco. Não por fanatismo, não por vaidade, nem para cumprir tabela, mas por propósito de Deus. O Josué fez o propósito, foram vários dias
E não ficou muralha na frente dele mais não. E na sua frente não vai mais ficar. Você está conosco no propósito, Deus está derrubando uma por uma. Tá bom? Escreva aí nos comentários aí, a muralha caiu. Escreva aí, a muralha caiu. Só que na vida não é uma muralha só. Nós nos deparamos com várias muralhas. E as que vierem vão cair também, porque você vai continuar na fé conosco aqui orando. Então escreva aí, a muralha caiu. A que estava diante de você hoje, agora, caiu. Pode escrever aí nos comentários. Você tem fé que caiu? Então escreva, faz essa declaração e declara a vitória, meu amigo. Declara a bênção. Escreva aí, a muralha caiu. Joga para cima assim no like, ó. Não tem um likezinho aí, ó? Aperta no like. O like aí embaixo aí, tá bom? E vamos compartilhando. Mande essa oração para o máximo de pessoas agora, para ajudar essas pessoas que também estão diante de muralhas e precisam cair por terra. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. À noite eu volto com a nossa última oração do dia. Forte abraço, que os anjos lhe protejam e até logo mais.